E aí, galera, beleza? Estamos aqui para mais um Bola da Vez. E como você sabe, né? A gente aqui só traz aqui figuras assim de garbo e elegância. E a historinha que eu tenho para contar para vocês hoje, em relação à nossa convidada, que é muito mais que especial, é algo assim que vocês vão ver daqui a pouco, vão entender muito bem. A historinha para contar é, primeiro, o namoro para essa conversa aqui, ele começou no ano passado, certo? No ano passado, eu comecei, né, a conversar, a gente começou a tentar fazer, na verdade, essa agenda, só que eu estou diante de uma moça que é extremamente compromissada, é uma moça extremamente responsável com as agendas que ela possui, principalmente profissionais, é uma moça, assim, extremamente requisitada, e não é toda hora que a gente tem a honra de receber alguém, né, que foi, assim, um orgulho para o esporte, não só, né, da nossa cidade, do nosso estado, mas também do nosso país, uma pessoa reconhecida no mundo inteiro, uma pessoa que onde vai é sempre requisitada, e hoje o Bola da Vez está tendo a honra de receber nada mais, nada menos que Bárbara Nepomuceno. Bárbara, muito obrigado por sua presença aqui. Não é toda hora que a gente tem aqui uma bicampeã mundial, uma ex-campeã, uma ex-campeã brasileira, né? E fora outros títulos que nem são computados, certo? Que ficam até, né, assim, em segundo plano devido à importância que todos esses aqui tiveram. Que honra ter você aqui, moça. Que prazer ter você aqui conosco. Eu vou até pedir a galera do corte aí, porque essa apresentação, porra, não, mas é verdade. Elevou o meu passe. Muito mas obrigada. É verdade, ué. É verdade. Você sabe, né? Então, o namoro começa exatamente porque é para muito além da atleta, né? É de uma pessoa que tem um intelecto diferenciado no contexto até esportivo, porque muitas vezes a gente acha assim, o atleta é uma pessoa dedicada somente ao esporte e tal, mas a Bárbara não. A Bárbara vocês vão poder ver aqui que aqui a conversa é realmente diferente, né? É uma coisa mais profunda, vocês vão poder perceber aqui. Bárbara, primeiro dizer para você mais uma vez, né, a honra que é tê-la aqui, né, no Bola da Vez. Nós temos um podcast aqui que entrevista, na verdade, as pessoas, trazendo um pouco não só de elevação de conhecimento, né, para as pessoas, seja no âmbito político, no âmbito social, né, e quando a gente encontra uma pessoa como você, que é uma referência realmente mundial, né, não só no contexto esportivo, mas também que é uma pessoa que traz para a vida, né, literalmente, tudo aquilo que se aplica, né, na sua vida esportiva, para a gente é exatamente alguma coisa bem diferente. Então eu queria que você se apresentasse, saber quem é a Bárbara Nepomuceno, até parece que precisa, né? Ela dizer sobre isso, que era conhecido por todo mundo. Então, quem é a Bárbara? Conta um pouquinho da sua história para nós. Primeiro, agradecer, Júnior, né, o convite. Estou muito feliz de estar aqui com você. Você sabe que eu te admiro muito profissionalmente. Obrigado. Como professor. Para quem não sabe, eu também sou professora de geografia. Então, por mais que eu não tenha sido aluna, né, sua, mas eu tenho muitos amigos que se formaram comigo, que escolheram geografia por sua causa. Então, para mim é um prazer, Obrigado. Uma honra estar aqui conversando com você, ter sido escolhida para estar aqui no podcast. Demorou um pouquinho, mas saiu. É verdade. Eu garanto que não é falta de vontade, era por conta das agendas mesmo. Trabalho muito, tem que trabalhar menos. Culpa do capitalismo aí. Mas é uma honra estar aqui. Fala um pouquinho de mim. Meu nome é Bárbara Nepomuceno, eu tenho 35 anos, faço 36. Com carinha de 18. Ó, faço 36 agora, final do mês. Sou geógrafa, formada na Universidade Federal do Espírito Santo. Trabalhei 8 anos na educação. E, juntamente com a minha carreira de professora, eu iniciei no esporte. Né? Iniciei no kickboxing para perder peso. Então, era uma atividade física que veio para... A gente sabe como que é a vida do professor, né? Muito trabalho e muito aborrecimento, né? Na mesma proporção. É verdade. Leva trabalho para casa. Exato. Trabalha 24 horas 25 horas por dia. É isso aí. Isso aí. Então, eu estava tendo alguns problemas de saúde logo no iniciozinho da carreira. Comecei a trabalhar com 18 anos, né? Eu estava no 4º período. E o kickboxing aparece na minha vida neste momento, né? Que eu já estava na reta final da faculdade como um esporte para saúde mesmo, né? Não tinha nenhuma pretensão de ser nada no esporte, era somente para perder peso, para estar com a saúde mental em dia. Então, a minha vida começou paralelamente, aí, a minha vida esportiva junto com a acadêmica. Trabalho hoje, tenho o meu trabalho hoje focado no esporte. Já não tenho lutado mais, já estou finalizando a minha carreira esportiva, eu acho que já deu
que tinha que dar, eu já fiz muita coisa pelo esporte, e agora a minha vontade é mesmo me dedicar às aulas. Então, eu tenho um trabalho muito sólido aqui em Vila Velha, já trabalho aqui desde 2015 como professora. Final de semana passado, eu acabei, né, participando do exame de faixa preta, formei mais 8 novos professores. Que bacana. Então, assim, já tenho um trabalho de muitos anos aqui, atuo em Santa Mônica, no bairro de Santa Mônica, ali na Academia Absolute, e também na Praia da Costa, no Espaço Champion, que é o espaço novo que a gente está lá, e também como professora de aulas particulares. É isso. E aí eu te pergunto, você falou para mim agora que com 18 anos o kickbox apareceu na sua vida. Eu posso considerar que isso foi, assim, algo tardio? Para um atleta de alta performance como você, é tardio? Tipo assim, você é um milagre de ter chegado onde você chegou? Eu considero que sim, porque a minha carreira foi muito meteórica. Foi em pouco tempo eu consegui títulos de muita expressão, né? Então, na verdade, eu comecei com 2019, né? Quando eu tinha 19 anos. E em 2023 eu fui campeã mundial. Então, assim... Que isso? Eu comecei final de 2019 e em outubro de 2013, perdão, eu fui campeã mundial. Então, em coisa de 3 anos aí... Você era, então, um talento reprimido. Eu saí do zero a um título inédito. De zero ao título... Faixa branca, nada, nunca tinha feito luta. Não, que isso, mas para tudo agora. Sério. Como assim? Eu saí do zero, em 2019, acima do peso. Fui lá só aluna comercial comum, como qualquer um que chega para treinar lá comigo. E em 2013 eu fui campeã mundial. E quem despontou, tipo assim, peraí, para tudo, essa menina aqui é diferente. Que história é essa? Vamos lá. Não, e aí Como foi é que foi assim, isso? A partir desse título, a minha vida Porque deu uma guinada. Você começou a competir, tipo assim, porque eu preciso competir. Eu comecei a fazer, eu tenho que competir. Não, foi o que isso? acontece? A minha vida esportiva, ela começa antes do kickboxing. Eu sempre fui uma criança, uma adolescente envolvida no esporte. Certo. Né? Então, eu sempre gostei de participar das atividades da escola, escolares, né? Eu era aquela menina que era escolhida na educação física, né? Pela própria Tirava estatura, o time. no vôlei era você sempre, né? Então, eu me destacava no esporte. Você tem que altura? Qual é a sua Eu altura? tenho 1,77. 1,77. Então, eu sempre mandei bem, sabe? Nos esportes, assim, Caramba. sempre tive incentivo. Meu pai foi jogador de futebol também. Então, eu sempre gostei de acompanhar e de praticar esportes. Quando eu entrei na UFES, eu parei com tudo. Né, para me dedicar somente aos estudos. E aí foi E logo meu é erro. catapultado da sala de aula, porque eu sei como é que... Mas naquela época ainda era esse assim. foi o meu erro, porque nisso eu fiquei sedentária, então fiquei 3 anos sem fazer nada. Né? E aí depois alimentando mal, porque estudava de manhã, ia trabalhar à tarde em Viana, então eu saía de Cariacica, que era onde eu morava, ia para UFES de manhã. Quando dava para almoçar na RU, beleza, mas geralmente não dava. Eu ia para Viana trabalhar, pegar 1 da tarde, para ser professora Sei lá. bem como é isso. Então, fazia tudo isso de ônibus, né? Não tinha Uber, não tinha carteira. Não nada, podia comer na escola, porque o professor é proibido de Exato. comer Não, na lá escola. a prefeitura de Viana liberava. Liberava, é mesmo? Isso é importante. Isso era bom. Parabéns, Viana. Viana, estamos juntos. A gente contava com as tiazinhas também, escondia os pratinhos pra gente de vez em quando também. Mas assim, nas outras escolas não rolava não. O que eu acho um absurdo. Um absurdo, a gente precisa mudar isso. O professor não vai ter ser direito à alimentação. Exatamente, eu acho um absurdo e a gente ainda vai virar essa página. Mas enfim, e aí esse foi o meu início no esporte, né? Muito motivado por essa rotina exaustiva e de má alimentação e de comendo pelos terminais da vida. As coxinhas. Exatamente. Os chips de terminal. E aí eu comecei realmente para perder peso. Só que como eu sempre fui uma criança, uma adolescente que gostava de competir, cheguei a jogar pela escola, né? Eu estudei no São Camilo, então São Camilo tinha uma base esportiva muito boa, aqui em Vila Velha, e depois fui para Cariacica, joguei futsal lá no Mundo Moderno, que também tem uma base muito boa esportiva, educacional. Quando eu entrei no esporte adulta, eu falei, poxa, será que tem como competir? E aí comecei a fazer umas lutinhas, perdi no início. Era isso que eu ia te perguntar. Entendeu? Quando que você falou assim, isso vai dar caldo? Quando você percebeu que realmente, falou assim, não, se eu me dedicar, eu sei que eu posso chegar. Entendeu? Você citou aí agora que no começo você foi perdendo, tal, normal, natural para quem está começando, né? Mas quando foi que deu aquele estalo assim de que, opa, esse negócio aqui é para mim, eu vou focar nisso?
logo quando eu comecei, eu percebi que eu levava jeito pra luta, né? Eu tinha uma coordenação motora adequada para modalidade e tudo mais. Então eu fui graduando muito rapidamente, mas eu também me dedicava muito. Eu fazia as aulas na academia e também num projeto que existia nas escolas, que era a Escola Viva. Escola Viva, sim. Não, perdão. Que era os finais de semana, não era Escola Viva, não. Escola Viva é Escola Aberta. Escola Aberta. Escola Aberta. Isso aí. Eu fui participante desse projeto, Escola Aberta. Então, aos finais de semana eu também participava, né, junto das academias. Então, eu treinava de segunda a segunda. Olha a importância do Escola Aberta. Gente, pelo amor de Deus, Escola Aberta realmente foi assim, um divisor de águas na história. Sim. Né? Ajudou muita gente, muita família. Né? E, aliás, o propósito inicial parece até absurdo, né? O projeto inicial, o propósito maior do Escola Aberta, quando ele começa mesmo ali, né, para valer, na verdade era garantir a alimentação até mesmo contínua da família no final de semana, né? De muitos meninos que passavam necessidade e tal. Eram escolas que eram escolhidas, não eram todas as escolas, você lembra disso, né? E que você deixava a escola aberta, tinha as práticas esportivas, mas ao mesmo tempo por trás tinha um cunho social muito grande, que era exatamente ainda poder garantir a alimentação para aqueles alunos Sim. que realmente precisavam, né? Aí eu participava do projeto como aluna, né? Era aberta à comunidade e era bem legal, assim. Foi uma fase muito divertida, assim, da minha vida. Eu levei minha irmã também para começar no esporte, então ela tinha as aulas ali gratuitamente. Então, Escola Aberta também fez parte da minha formação inicial como atleta, né? Junto das aulas na academia, que eu também pagava minha mensalidade lá. E aí eu comecei a competir, eu vi que tinha possibilidade de competir. Perdi a luta, mas perdi assim apertado para uma menina mais experiente. Eu tinha meses de treino só. E falei, poxa, gente, adorei. Ganhei R$50, tá? Primeiro cachê. Primeiro prêmio. Perdi, ganhei R$50, voltei amarradona. Foi lá embaixo do Guandu, calor, desgraçado. Nossa, 3 sóis para cada um. Exato. Mas assim, pô, foi uma adrenalina, uma sensação muito boa. E mesmo eu perdendo, eu falei, poxa, é isso que eu quero pra minha vida. Mas foi um vice-campeonato? Não, foi uma luta casada. Foi uma luta casada. Evento, não era uma Não era um competição, torneio, a competição, né? Era um evento que eles criaram, tinha até um dinheirinho envolvido. Eu acho que quem vencesse a luta era R$150, quem perdesse era 50. Era 50. Aí eu perdi, ganhei R$50, voltei amarradona pra casa, falei, poxa, é isso. Caramba! E uma outra coisa que me fez também me dedicar ao esporte foi porque eu emagreci muito rapidamente. E eu precisava perder, né, peso, eu estava já tendo problemas de saúde, então eu perdi 10 quilos em 3 meses. Assim. Fabrício, anota isso aí para mim, por favor, que eu acho que eu estou precisando. Não, será que aos 53 dá tempo? O Fabrício sabe que emagrece. Aos 52 dá para começar essa vibe tá aí? Ligado, porque ele foi meu aluno na pandemia. Ah, é, né? Ah, tá. Então, Bárbara, vamos conversar depois sobre isso, então. Porque... Então, aí eu tive um ganho físico muito rápido. E também dessa sensação de competir, né? Essa adrenalina sempre me moveu. Então, aí eu comecei a participar. Minhas 2 primeiras lutas eu perdi. Só que aí, a segunda luta que eu perdi foi no Campeonato Brasileiro, que foi em Vitória. Já competindo no Brasileiro? Em 2010... Não, 2011. 2011, se eu não me engano. Teve um brasileiro em Vitória. Aí eu lutei de manhã, perdi. Eu tinha me inscrito em 2 modalidades. Aí eu era faixa verde e a menina que eu lutei era faixa preta já. Caramba! Aí eu perdi pra ela, mas também assim, uma luta que eu falei, poxa, dava pra ganhar dela. Acirrado. Aí eu vi que à noite era eu e ela novamente. De novo? Só que aí numa modalidade que valia um pouco mais de contato. Podia bater mais, resumindo. Sim, podia bater mais. Que era no ringue. Essa luta que eu perdi era no tatame, e aí essa luta no ringue, eu falei, não, à noite... Ela tá ferrada. É comigo. À noite, ela vai ver o que vai acontecer. Vou soltar a mão nela. E aí, ainda foi televisionada essa luta. Ai, sério? Aí eu falei, não, à noite eu vou brilhar. E aí, eu fui lá, ganhei dela. E aí, essa luta, eu vi que eu tinha condições de realmente trilhar uma carreira, assim, no esporte. E a partir dali, eu não perdi mais. Olha isso! Só vitória, vitória, vitória. E eu tenho uma carreira muito vitoriosa, eu tenho poucas derrotas, assim. E as derrotas que eu tenho, ou foi no detalhe, sim, ou foi, tipo, um problema de arbitragem, sabe? Sei como. Uma escolha de arbitragem, né? Porque tem muito isso, né? Nas lutas tem muito isso. Sempre, né? assim, muito justa. Nós que somos leigos, eu nunca por fui exemplo, nocauteada, assim,
Já me machuquei lutando, mas nunca fui nocauteada de cair apagada, nada Sei. disso. Eu que sou leigo, eu às vezes assisto assim, uma luta de Olimpíada, né? A gente assiste muito Olimpíada, às vezes você vê uma luta de boxe que a pessoa promove muito, tá? Você fica acordado até tarde pra poder ver aquela luta. Eu também E acompanhei. tal, né? Mike Tyson. Exatamente, a gente fica acordado. Tal. Aí você, quando termina a luta, você fala: caraca, fulano arrasou, ganhou. Aí quando vem o resultado, você fala: oi? Como assim? O árbitro enxergou alguma coisa que você não enxergou, né? Então é um negócio que a gente fica pé da vida. Eu acho injusto, no outro dia discussão, tal, mas aí é uma visão do leigo, né? É uma visão do leigo. Mas às vezes até é roubado mesmo. Às vezes Rola mesmo isso? Rola mesmo? E principalmente assim, quando são sul-americanos que vão lutar na Europa, né, nos campeonatos mundiais. Por isso que meu título é um título muito valoroso para mim. Eu sei que é para muita gente também, né? Porque foi a primeira medalha de ouro do Brasil no ringue. Antes de mim, o Brasil só tinha ganhado uma medalha de ouro em 1993. Olha. Uma atleta de Brasília, esqueci o nome dela agora, mas ela foi campeã no tatame. No tatame. Nessa era mais moderna dos campeonatos mundiais da WACO, que é a principal organização do kickboxing a nível mundial. Explica aí pros leigos como eu. Porque né? assim, existem Tem várias essa divisa de federações, mas a WACO, que é onde eu fui campeã mundial... É a FIFA pro futebol, seria tipo isso? É a FIFA. Tá. Entendi. As outras são, vamos falar assim, mais fáceis. Comebol, né? CONCACAF, são, né? Não, tipo assim, a Comebol seria... A Sul-Americana. Sul-Americana. Mas ela é ligada à FIFA. Essas que eu estou falando não são nem ligadas à WACO. Tá, são independentes. Ligas independentes. Então são confederações, federações organizadas, mas são menores. Não são tão difíceis, tem menos atletas de ponta participando. A WACO é o supra-sumo, então, assim. E aí, quando eu tive esse título, detalhe, eu era professora de manhã e treinava à noite. Olha. Era professora do estado de manhã, treinava à noite como aluna comercial comum. Eu não tinha um treinamento de alto rendimento. Intensivo. Eu não tinha preparação física, nada disso. E dentro desses atletas do Brasil que foram selecionados para participar desse Mundial, né? Tinha também, não sei se vocês acompanham, mas o Poatan, o Alex Pereira, do UFC, ele também estava claro. ele também estava em início de carreira. Tinha o Felipe Micheletti, que também é um parceiro meu, que hoje luta também, é lutador do Glory. Tinham pessoas de ponta lá e que não conseguiram ter essa medalha de ouro, ou ficaram em segundo lugar, ou não avançaram. Então, o fato de eu ter vencido me deu assim um novo norte, né, na minha carreira. Então a partir disso, a página virou total. Em 2013 eu ainda dei aula, em 2014 eu já fiz a migração da sala de aula para trabalhar com a luta. Porque eu precisava dessa flexibilidade para viajar, para participar das competições que a escola não me daria. Não, e outra, né? Você era uma professora que treinava à noite e sai com uma baita do conquista dessa. Aí você deve ter pensado o seguinte: e se eu tiver uma dedicação exclusiva com uma preparação, né, intensiva e focada? E aí foi onde eu me profissionalizo, né? Em 2014 eu faço a minha primeira luta profissional no WGP e tive também a participação do mestre Augusto Nasser, que já faleceu, infelizmente, aí pós-pandemia, mas que ele foi o responsável pela minha profissionalização no esporte. Ele viu esse potencial em mim e falou: Bárbara, eu preciso direcionar a sua carreira aqui, eu acho que se você continuar na educação, a gente não vai conseguir trilhar, né, uma carreira vitoriosa. Um homem de visão, né? E eu refletindo, eu falei: bom, eu nunca vou deixar de ser professora. Eu tenho um bom currículo, né? Agora, o esporte eu tenho um tempo determinado. Então, vou viver meu sonho, vou viajar o mundo. E eu pude viajar para mais de 17 países com o esporte. E pude viver a geografia na prática. O mundo, que eu não poderia se eu estivesse dentro da sala de aula. Então, eu estive no Japão, estive na Sérvia, na Itália, Portugal, Espanha. E com a visão de geógrafa, né? Com a visão da geografia. Eu sei como é que é isso. Então, poxa, em 2015, que eu fui à Sérvia participar do Campeonato Mundial, fiquei em terceiro lugar nessa competição. Uma coisa que me chocou muito foi como a guerra, como que Belgrado ainda tem muitas marcas de guerra assim no cotidiano. Então você andar na rua e ver um prédio bombardeado que eles preservaram. É porque tinha acontecido a guerra muito pouco tempo antes, né? Porque a guerra da Bósnia foi de 92 a 95 e a de Kosovo em 99. Sim. Então você estava num país aí que tinha acabado de sair há 20 anos Exatamente. Então, para mim foi muito impactante. De uma guerra, 20 anos. De ver isso assim na paisagem e ver como as pessoas convivem com aquilo como se fosse algo comum, cotidiano. E um dos parques, né, que eu tive o
oportunidade de dar uma passeadinha depois do Mundial, né? Que era o Cala Magdan, eu acho o nome do parque. E você tem lá bombas, veículos de guerra, assim, expostos, e as pessoas namorando, as crianças brincando, a vida acontecendo ali. Gente. Aquilo foi algo que me marcou, assim, da paisagem, né? De observar aquilo. O que para nós é chocante. Como eles convivem com aquilo, como se fosse naturalidade. Comum, abraçando, beijando, passeando. Caramba. Antes que eu perca o raciocínio aqui, só pra gente poder voltar um pouquinho, você citou algumas vezes aqui a diferença que há entre tatame e ringue. Né? Você podia explicar um pouquinho pra gente sobre isso? O que acontece? Dentro do kickboxing, existe a divisão tatame-ringue para as pessoas que às vezes querem competir, mas não querem tanto contato. No ringue, basicamente a diferença vale nocautear, não vale nocautear. Na verdade, assim, existe nocaute no tatame, mas ele acontece assim, sem a intenção. Muitas vezes, sabe? Tipo assim, eu vou te dar um chute na cabeça controlado, mas aí você baixou a guarda, pegou num ponto, você desmaiou, vai ser computado aquele nocaute e tal. Mas eu não posso ir com excesso de força pra te nocautear. E no ringue é válido, né? Não, no ringue é assim. No ringue é de verdade. Liberta DJ, né? Isso aí. E eu sempre fui mais do ringue, mas eu competia tudo. Meu negócio era lutar. Logo quando eu comecei, eu fiz lutas de boxe. Tinha uma academia de boxe, que era do Adailton, do boxe, ali em Jaburuna. Eu ia lá, fiz 3 lutas de boxe, já fiz de sandá, kung fu, e tudo que você possa imaginar. Já lutei também. E tudo isso contribui, obviamente, para poder trazer algumas performances, né, diferentes para dentro do que você utilizava, né? Tipo assim, você estava vivendo experiências novas, onde todas as artes, na verdade, contribuem para o kickboxing. É mais ou menos isso. Nem sempre você vai ter um dia bom, né? Esportivamente falando. Então, você chega lá, nem sempre você vai estar num bom dia, mas você tem que vencer. Então, quanto mais você compete e você vai aprendendo maneiras de vencer, isso ali vai te ajudando a ser uma atleta campeã. Então, todas essas lutas que eu fiz, independente de modalidade, me trouxeram uma experiência para saber gerir ali, mesmo quando eu não estou num bom dia ou quando as coisas não estão funcionando tão bem para mim, sabe? Às vezes você faz uma luta feia, mas uma luta que você Eu sei, mas até porque com um currículo de bicampeão mundial, de ex-campeã brasileira, você virou a pessoa a ser batida, né? Exatamente. Você ganhou, na verdade... é uma correção. Uma horda, né? Eu não sei falar esse nome, mas eu sou 11 vezes campeã brasileira. Enia. Esse aí, Enia. Enia campeã brasileira. Nunca perdi um brasileiro. Você é Todos que eu lutei, eu ganhei. Campeã brasileira. E eu tô aqui o tempo todo humilde, falando que ela é hexa. Né? Enia. Esse ano. Caramba! Então, veja bem, são 11 vezes. Isso. Então, você virou atleta a ser batida. Você, aonde chegava, tava todo mundo já te fitando, né? Te olhando, tipo assim, ela... Como é que é isso? Como é que é, ao mesmo tempo, você chegar num ambiente para competir e ser tietada, porque isso acontece, mas você sabe que aquela pessoa, aquela menina que tá tietando, ela tá doida pra te sentar a mão, né? Pra ganhar você ali. Como é que é isso? Então, mas eu acho que a atmosfera do kickboxing é diferente até de outras modalidades de luta, sabe? É uma atmosfera mais respeitosa. Então, já rolou de eu lutar com uma menina e eu ficar hospedada na casa dela. É mesmo? É nesse nível. Aí você foi lá, deu umas porradas nela, ganhou e por exemplo, na casa dela. O campeonato da Copa do Mundo... Pessoal, te bati, foi mal, mas... Foi mal, toma aqui. Vou lá tomar um café agora. Toma aqui, ó, essa pomada de arnica. Isso aqui vai te ajudar pela minha experiência. A menina toda capenga dentro de casa. E você almoçando à mesa com a família. Teve uma época... Isso deve ter sido ímpar, né, cara? Pois é. E é muito comum, tá? Cara, surreal. A galera não entende muito, porque tem umas modalidades que o pessoal é mais bronco, assim. Pô, no jiu-jitsu o pessoal pega pilha pra caramba. E no kickboxing não, cara. Assim, tem as rivalidades e tal, mas super de boa. E, por exemplo, tinha uma menina, a Manu Martini, que a gente... dividiu o quarto em 2013 no Mundial, ela ficou em 3º lugar, eu ganhei. E a gente é da mesma divisão de peso, só que de modalidades diferentes. Então eu lutava no low kicks e ela no K1. Aí é só diferença de regra mesmo. E aí, fatalmente, a gente ia se encontrar nas competições. Então, por exemplo, teve uma competição em Maringá, no Paraná, que eu precisava ser acolhida lá uns dias antes de eu me hospedar no hotel. E ela, não, pode ficar lá em casa e tal. Eu fiquei na casa... né, junto dela e tal, e depois a gente saiu na porrada. Campeonato Mundial, na verdade, a Copa do Mundo de Kickboxing. Isso é surreal. Copa do Mundo de Kickboxing em São Paulo, que rolou,
eram sempre 2 atletas do Brasil por categoria. Aham. E aí a gente ficava cada uma na ponta da chave, na cabeça de chave, e a gente só se encontraria na final. No final, aham. E aí rolou, a gente foi ganhando, uma do lado, outra do outro. E aí nós fizemos a final e a gente tava no mesmo quarto. Olha Então imagina isso. o climão. Caraca! Mas aí depois que acabou, eu lembro a gente quebrada, assim, porque uma coisa é você ganhar, mas você também não passa ileso. Eu sei. Você bater machuca Mas bastante também. Também machuca, né? Quando eu bato em você, volta. É física, né? Não precisa não, obrigado. A força que eu aplico, ela volta pra mim também. Eu agradeço. Então, pô, eu dei um socão. Não Beleza. precisa dar exemplo, Vai não, tá? voltar. Eu acredito. Vai voltar pra mim. Então, assim, quando você... É lógico, claro, a pancada, né? Beleza, você ganhou, mas você sai todo quebrado. Todo quebrado também. E é um dos motivos também que eu tô querendo já parar, porque a gente se machuca muito. Muito, né? Se contunde muito, machuca muito. Muita lesão, muita dedicação, não tem final de semana. Caramba. Sabe, a gente abre mão de muita coisa, né, pra ser campeã. Bárbara, eu te perguntar uma coisa. Nessas andanças pelo mundo, nessa experiência toda, a diferença de tratamento para as competições masculinas e femininas, vamos entrar agora nessa seara, né? Em todos os esportes, a gente sabe que sempre houve uma luta muito grande, né? O futebol, por exemplo, foi uma guerra, as meninas conseguirem ser reconhecidas, né? E terem premiações que sejam compatíveis às premiações masculinas. Alguns avanços aconteceram recentemente, até mesmo no futebol brasileiro aconteceu isso. No seu esporte, essa relação até mesmo do reconhecimento, né? Essa questão do ser homem nas competições de luta, de ser mulher, a questão das premiações, a questão do tratamento, a questão até mesmo da organização, porque eu já ouvi muita reclamação. Né? Eu tô te falando que eu já ouvi assim, em diversas modalidades, muita reclamação da diferença de tratamento, né? Mulheres se manifestando e com muita justiça. Se eu sou um atleta de vôlei profissional, por que eu não tenho que ter o mesmo reconhecimento, né, do atleta, do homem, que é também jogador de vôlei profissional? Isso acontece na modalidade individual também? Você lidou com isso? Isso aconteceu? No kickboxing amador, eu não percebi tanto. Assim. A gente realmente tem espaço. Né? Na confederação a gente tem oportunidades bem parecidas, pareadas, assim, homens e mulheres, no esporte amador. Quando nós migramos para o profissional, já começa a acontecer algumas diferenciações. Exemplo, eu até sendo mulher, fui bem remunerada a nível Brasil. Brasil. Né? Recebi boas bolsas, até maiores do que alguns homens, porque eu vendia bastante. A minha luta sempre foi Todas as vezes que eu apareci na TV, que eu fiz lutas, sempre foram lutas que vendiam bastante. Se você olhar até na internet, você vai perceber que tem muitas visualizações as minhas lutas. Sim, eu vi. Mas, onde existe a diferenciação? Você pega um card com 10 lutas, 2 femininas, 1 feminina. Entendi. Então, o espaço para a luta feminina não é 50-50. Pode até ter, mas bem pouquinho. Bem pouco. 1, 2, 3, quando é muito, sabe? Entendo. Somente, às vezes, quando tem, sei lá, uma disputa de cinturão, aí rola, sei lá, 4. Mas, no geral, o card é todo masculino. Todo masculino, né? Então, isso ainda tem que ser... Nós temos oportunidade, mas não é pareado, não é 50-50. Entendi. Então, você pega um card e você tem lá muito mais lutas masculinas do que femininas, por exemplo. Entendi. E preconceito, misoginia, não. Você lidou, assim, teve assim, ao longo da sua carreira, né? Digamos que alguma situação que te chamou a atenção, né, de tratamento diferenciado, alguma coisa? Então, não no seu meio, no meio geral. do kickboxing, eu nunca identifiquei isso. Assim, os homens, os atletas, homens, mulheres, né, sempre se trataram com muito respeito, né? Sempre fui muito valorizada pelos meus títulos, sou muito respeitada, né? Sou convidada para participar de seminários. Então, assim, por exemplo, para esse ano eu já estou sendo sondada para 2 seminários, um até no norte do país. Então, assim, eu não identifiquei isso dentro das competições da confederação, nas competições no geral que eu participei, até profissionais. Mas é nisso, assim, ela não é tão explícita, mas na falta de oportunidade vai aparecer essa diferenciação homem-mulher, sabe? Entendi. Eu acho que por ser uma atleta muito vitoriosa, eu também nunca fui descredibilizada pelo meu trabalho. Então, o fato de eu já ser campeã mundial, ser muitas vezes campeã brasileira, né, ter muitos títulos de relevância,
fazem com que o cliente que vai me procurar, por exemplo, nas academias, ele já sabe por que ele está indo lá. Por que ele está indo ali. Então não é ele já aquele, tem uma referência. não é aquele cliente que chega desavisado e fala, não vou treinar porque você é mulher. Sei. Não, ele vai porque é a Bárbara que está dando aula. Bacana. Entendeu? Então, assim, eu entendo que em muitos lugares a mulher ela tem essas questões de misoginia, de diferenciação, mas se eu falar que eu passei por dentro isso, da sua, eu sei, dentro da sua modalidade não, né? Da minha modalidade, do meu nicho, não. E isso é muito bom. Que bom. E isso é muito eu bom. tenho muitas amigas que vivem do kickboxing, que têm suas academias, que têm seu trabalho respeitado. Então, assim, eu, Bárbara, nunca passei por isso e não identifico tanto rolando. A única queixa que eu tenho em relação à diferenciação é a questão de oportunidades profissionais. Eu acho que ainda existe uma falha dos eventos em colocar mais lutas femininas. E se você observar, por exemplo, no UFC... essa proporcionalidade que você citou antes, né? Se você observar no UFC, não haviam lutas femininas até a Ronda Rousey. E aí ela também é uma referência, né? Ela foi a primeira mulher ali a começar a lutar no UFC, né? A Cris Cyborg, se não me engano, ela já tinha feito lutas em outros eventos, mas assim, vamos falar do UFC, né? A Ronda abriu ali o caminho e hoje nós temos lutas femininas. E as lutas femininas são muito disputadas. Muito, mulher nossa, não tem essa muito, conversa, muito. Não é porrada, não tem estudo, entendeu? O pau quebra. O negócio pega mesmo. Então, assim, é uma luta que vende. Né? É divertido de assistir, porque a gente está falando sobre entretenimento. E com muitas brasileiras, inclusive, se destacando, sim, né? É uma coisa assim, absurda, as brasileiras. Nós temos meninas, assim, que são excelentes. Fenômenos, né? Verdadeiros fenômenos. E, enfim, hoje o que eu observo é isso. Agora, eventos grandes, né? Existe sim uma diferenciação de salarial entre homens e mulheres, sabe? Isso aí mas que é uma proporcional, luta mundial, né? Que é proporcional também ao que se vende, né? É muito disso, assim, ao apelo comercial. Porque a partir do momento que você vai para uma competição que tem um dono, então vamos supor, Bola, você quer criar um evento de luta, Vila Velha Combat, sei lá. Sim. Aí você cria esse evento, cria um nome, escolhe os lutadores que você quer e tal. Então você vai colocar as pessoas que vão vender, que vão trazer mais Ibope para você vender. E é o que busca o patrocinador, é isso aí. Uhum. Então, o seu cachê é proporcional ao que você vende, muitas vezes, né? Entendi. Então, tem meninas que ganham mais do que as outras e tal, mas eu acho que existe ainda uma diferenciação salarial, homem e mulher, nesses eventos maiores, né? Mas no amador, não vejo essa diferença de oportunidades, né? Até porque você se inscreve, luta e tá feito. E vai, né? Exatamente. Aí eu te pergunto, nesse mundo tão violento hoje, principalmente, eu tô falando de Brasil principalmente, onde a gente vê aí um aumento drástico de feminicídio, agressão contra a mulher, né? Essa questão toda do crescimento, movimentos agora, assim, absurdos. Recentemente nós tivemos aí a questão do ativo lá no Rio de Janeiro, uma verdadeira... Uma coisa escatológica, né? Atrocidade, uma coisa escatológica, né? Nojenta, e que quando a gente vê, na verdade, a prisão, né, de todos os envolvidos e tal, a gente ainda vê uma afronta, né, por parte de um deles de ir com uma camisa referente, né, a um movimento hoje misógino que existe e que as policiais não conseguiram identificar. Pouca gente sabia, né, o que significava aquela camisa. Eu, particularmente, não sabia, só fui descobrir depois, na mídia depois, que foi essa camisa que ele foi afrontando, né, ali, na verdade, toda a situação que estava acontecendo. E o pai dele, que era relacionado, até pasme, né? Eu fui subsecretário estadual de Direitos Humanos, como o pai dele também era subsecretário estadual de Direitos Humanos do Rio de Janeiro, e o pai dele também vai para as redes sociais e começa a ofender também, né? Influenciadoras, advogados, começa a ameaçar, distribuir ameaças, tal. Enfim, a mulher está muito vulnerável hoje em dia num país onde o feminicídio, onde a agressão contra a mulher, onde a misoginia crescem, né? O Brasil está virando pelo avesso em relação a algumas coisas, é inacreditável isso. Eu te pergunto, a mulher tem que aprender a se defender, mas não só pelos meios legais? O que é o pensamento da Bárbara? O que é o pensamento? O que você ouve nesse meio, né, em relação? Porque uns defendem que a mulher tem que andar armada, né? Tem que andar armada, tem que tirar a arma, tal, todo mundo tem que ter arma. É esse o caminho? O que você pensa sobre isso, Bárbara? Eu acho que até nós termos leis, nós temos uma modificação desse cenário terrível para nós mulheres, né, de violência,
de leis que não nos protegem efetivamente, né? Nós precisamos, sim, aprender a nos defender. Nós já temos um déficit de força, biologicamente falando. Não há comparação à força do homem para a mulher. Por isso que existe a criação da Lei Maria da Penha. Sim. Por isso que existe o crime de feminicídio. Né? Sim. Porque o que vai fazer a diferenciação entre um homicídio e um feminicídio? É o fator biológico ali. O fato da mulher ter menos condições de se defender perante um homem. Né? Isso é fato. Eu falo porque eu luto, eu sou uma ótima lutadora. E se eu for fazer um treinamento com um homem do meu peso e que também tem o mesmo tipo de conhecimento, as características suas, eu vou levar pior. E aí, quando a gente fala sobre se defender, não quer dizer que você vai dar uma surra no homem, mas você vai ter uma chance. Você vai ter uma chance. Uma chance de se defender. Ou, às vezes, o fato de você estar numa academia, que é o que eu falo com as minhas alunas. Eu falo, gente, olha só, a partir do momento que você treina, você aguça os seus sentidos para o perigo. Você começa a identificar mais o perigo. Você fica mais atenta. Isso. Você fica mais fortalecida internamente para sair, às vezes, de um relacionamento abusivo. Olha. Sabe? Não necessariamente o fato de você treinar quer dizer que você vai dar uma surra num homem. Mas você já espera, não é isso? Como assim? Você já espera, tipo assim, você está preparada se acontecer. Exatamente. Porque você começa a identificar. Exato. Então a luta me tornou uma pessoa mais atenta. Na vida mesmo, até atravessar a rua, você começa a ter um reflexo melhor. Você começa a olhar, a potenciar o perigo, uma pessoa estranha que está chegando próxima a você. Então, a defesa pessoal... aguça os instintos. Exatamente. Por exemplo, você está me vendo aqui, você vê que eu sou uma mulher forte, esteticamente falando. Sim. Isso já afasta. Você vai ser assaltada, tem uma mulher visualmente mais fraca e uma mais forte. Ele vai aonde? É lógico. Claro. Então, o fato de você treinar, além de ser ótimo para a sua saúde física, mental, para a sua autoestima, faz você ser diferente de uma pessoa que não tem não oferece nenhum tipo de risco. Então, não quer dizer que eu não esteja vulnerável, que eu não possa apanhar, ou que eu não possa sofrer violência, mas eu sou a tendência é que isso aconteça com uma pessoa que não tem conhecimento nenhum marcial. Então, o que eu falo para as minhas alunas é isso. Para você ter ideia, eu tenho uma aluna que ela se formou faixa preta agora, ela já é avó. Olha. E rolou uma situação de uma tentativa de furto com o marido dela, que ela defendeu o marido. Ela defendeu o marido? Ela defendeu. Olha, que legal, cara. Ela partiu pra cima. Eu não concordo com isso, mas bom, ela foi instinto. Ali, foi instinto, né? Instinto dela. É o que você falou, fica mais aguçado o instinto. Exato. Então? E ela conseguiu resolver aquela situação ali. Ela, né? Então, falando sobre essas questões do feminicídio, o movimento Red Pill que a gente está vendo. Isso agora está sendo veiculado, né? Veiculado. Mas não quer dizer que isso não existia ou que existia menos. Só está aparecendo mais, porque agora quem faz a mídia somos nós. Você tem um celular, você filma, joga na internet, está para todo mundo ver. Exato. Hoje de manhã, até quando saiu uma matéria muito interessante hoje pela manhã, eu até enviei para a secretária municipal e para a secretária estadual, né, da mulher no estado. Eu enviei para elas hoje e falei, olha que interessante isso daqui. Então, falando exatamente sobre essa, né, ficar antenado com o que está acontecendo nas redes e também ao seu entorno. Eu vi uma fala ontem à noite muito interessante, ainda sobre esse caso, né, de monitorar o que os seus filhos, os meninos estão vendo, assistindo, ouvindo, porque a forma que eles começam a capturar, né, nas redes sociais, esse menino, esse jovem, porque você vai nas redes, a fala que eu vi ontem à noite, né, de um psicólogo, ele falou o seguinte, falou, olha, quando você vai nesses perfis, você vai ver que a maioria são jovens. São jovens que estão lá alimentando, fomentando e vendo isso, certo? Então, qual é a criação? O que eles estão vendo? Tá? Eles têm um pai abusivo? Eles vivem uma relação abusiva dentro de casa? O que fomenta neles e transporta para eles também, né, que eles têm que agir assim para sempre contra as mulheres? Entendeu? Eu aprendi uma frase, muito antes de tudo isso vir à tona, eu aprendi uma frase dentro da minha casa com a minha mãe, e que eu replico isso para as minhas alunas, né? Eu sempre replico isso para as minhas alunas. Eu aprendi com a minha mãe ouvindo dentro de casa, assim e tal, até como uma forma, eu não digo uma forma de defesa arcaica, né, que existia e hoje a coisa se discute no nível maior, mas a frase é a seguinte: observe como o seu namorado trata a mãe e a irmã e você vai descobrir como você vai ser tratada. Sim. Né? A minha mãe falava muito disso. Quando ela escolheu se relacionar com meu pai,
Meu pai não é um homem perfeito, né? Ninguém é, mas assim, é um modelo a ser seguido. Então, quando meu pai, minha mãe, o que foi determinante para ele era a maneira que ele tinha o relacionamento dele com a mãe, com as irmãs e tudo mais, né? E o que eu vejo assim que muito desse adoecimento, porque eu vejo isso como uma doença. E esse movimento que está vindo com mais força. Eu acho que se os meninos tivessem mais ferramentas psicológicas para lidar com isso, com a rejeição, né? Porque, assim, houve um caso, eu não sei se você viu, de um menino que chegou até a ser stalker de uma menina lá no Rio, começou a andar atrás dela, ia tentar namorar com ela. E aí ele chegou, fez o pedido de namoro e ela recusou. Ela falou, olha, agora eu não quero namorar com ninguém, eu vou estar focado nos meus estudos, tal. Foi super educado com ele na recusa. Ele voltou, ele saiu, né, de cena, voltou e deu 17 facadas na cara dela. Então, assim, você não pode nem recusar um pedido de namoro, né? Você não pode se separar, porque senão o cara vai lá, mata seus filhos, se mata. Então, a gente está vivendo um momento muito complicado. Muito doente. E que eu acho que... Muito doentio. Exato. Doentio a palavra. E se isso não revolta os próprios homens, então que a gente busque maneiras de se fortalecer, e fortalecer fisicamente mesmo. Isso vai na linha até desse vídeo que viralizou também essa semana aí, dos rapazes ensinando a bater quando a mulher dissesse não, né? E aí parece que é uma brincadeira, surreal. Mas aquilo ali você vai vendo, né? Ué, não pode? Então tem que aceitar sempre? O direito de escolha é só do outro lado. E é uma afronta ao não é não. Exatamente. Não é isso? É uma afronta ao não é não, que é tão, né, tão assim, difundido, a luta é árdua há tempos, né? Não é não, entendeu? E simplesmente vem uma situação como essa agora para desconstruir isso. Não, se disser não, é isso aqui. Então, assim, eu acho que é urgente essa discussão. Essa semana já voltou a ser bastante discutido. Eu até participei da assinatura aí de um abaixo-assinado para ser votado um projeto de lei para criminalização do discurso Red Pill. E eu acho que isso é urgente. Excelente. Porque a partir do momento que você começa a calar as vozes desses influenciadores, que para mim são criminosos. Criminosos, né, claro, criminosos. Difundindo misoginia, violência, e, enfim, todas essas coisas. Se a gente não criminalizar isso só vai aumentar. Isso já existe por uma questão patriarcal da nossa sociedade, que sempre viu a mulher... O Brasil é um país machista. Né? Sempre viu a mulher nesse lugar de subserviência, submissão, né? E que com a luta do feminismo a gente vem conquistando os nossos direitos, mas que ainda assim nós temos ainda muitas batalhas, e uma dessas é essa que nós estamos vendo hoje, que é o direito de viver, de escolha, que nós não temos, nós não estamos tendo. Tem algumas meninas aí que não estão tendo, que não são respeitadas, estão sendo mortas simplesmente porque elas não querem se relacionar com alguém. Ou simplesmente porque elas não querem estar num relacionamento, sabe? E eu acho que isso é urgente, essa discussão ela tem que ser trazida pelas pessoas que estão no poder, né? E eu acho que é importante a gente estar trazendo esse assunto aqui, até para divulgar, claro, né? E que isso seja mais discutido nos podcasts e em outros canais, para a gente estar combatendo essas pessoas que divulgam, né, crimes, divulgam discurso de ódio aí na internet. Então, a gente, na outra ponta, a gente também tem que estar produzindo esse tipo de conteúdo para conscientização. E nós, como professores de humanas, nós temos um papel fundamental, né, como geógrafos, como professores de humanas, né, de trazer isso e levar essa discussão. Eu sou assim, até mesmo favorável, e digo muito isso, né, que se eu tivesse uma oportunidade, né, de ser um ente legislativo, eu brigaria muito, muito mesmo para que algumas disciplinas, né, fossem direcionadas para algumas áreas. Por exemplo, eu acho que a humanidade precisa aprender, precisa ser dito em sala de aula o que são direitos humanos, para que não sejam também tão criminalizados, porque a gente vive uma inversão, né? As pessoas criticam a pauta de direitos humanos como se direitos humanos fosse o crime, certo? Né? Como se o que a ONU fez lá em 10 de dezembro de 1948 estipulasse um crime, né? Que os 30 artigos lá da Declaração Universal dos Direitos Humanos, como se isso fosse o crime, né? Querendo a verdade, porque direitos humanos protegem bandido, porque direitos humanos protegem... Não.
Pelo contrário, as pessoas precisam ter conhecimento do que são esses 30 artigos, entendeu? De que lá não está escrito direitos humanos protege bandido, de que lá, entendeu? Tudo aquilo que é distorcido pela sociedade, né, deveria ser levado, né, dentro da... Eu falo que algumas coisas são inevitáveis. Num país de trânsito tão violento, não tem como você não ter uma disciplina de educação no trânsito desde cedo. São futuros motoristas condutores. Olha o drama que a gente está vivendo aí agora com as bicicletas elétricas, olha o drama que a gente está vivendo aí agora com o aumento, né? Nós temos um país, como geógrafo você sabe, um país que nos últimos 20 anos quadruplicou a frota de veículos, certo? E eu fui extremamente contrário. Eu entrevistei aqui o diretor-geral do Detran e a gente abordou isso. À época ainda estava para ser decidido, mas eu fui extremamente contrário a essa pauta da decisão da não necessidade de você ter aulas para poder tirar a habilitação. Isso não existe, gente, sabe? É uma coisa para mim surreal, entendeu? É surreal você não ter um preparo para qualquer coisa na vida. Exatamente. Sabe? Você não pode simplesmente chegar e falar assim, tá aqui, ó, o carro tá aqui, é uma arma, entendeu? Como a formação de caráter é uma arma. Como a gente está lidando com pessoas, entendeu? Ali o tempo inteiro, dentro de uma sala de aula, né? Você professora, eu professor, e que a gente precisa, né, trazer uma correção a esse abandono, a esse excesso de tela, né? Muitas vezes esse afastamento familiar, na mesa do jantar, as pessoas agora, cada um no seu canto dentro de casa, numa tela de celular, entendeu? Acabou o diálogo dentro de casa, sabe? Eu não sei, agora me fugiu a memória, mas existe uma disciplina que estava rolando nas escolas estaduais. Formação de vida. Isso aí. E eu acho que... Formação para a vida, se não me engano. É algo nesse sentido. Alguma assim. Coisa nessa linha. Só que eu tenho uma professora amiga minha que assumiu essa disciplina e não tinha um direcionamento muito claro do que era. Então, eu acho que... Ficou solto, né? Dentro da Secretaria de Educação, poderia ser estipulado esse tipo de discussão dentro da sala de aula, que eu acho que é muito válido, sentar, fazer uma roda ali e refletir junto dos alunos isso, sabe? Essas pautas sobre educação no trânsito, sobre violência de gênero, sim. misoginia... Esses discursos, trazer mais para essa união familiar também, definir isso de antemão, dar para o professor ali ferramentas, olha, vamos discutir esses assuntos para a gente avançar e conscientizar essas crianças. Porque assim, a gente estava conversando até antes de entrar no ar aqui, né? O quanto que a universidade, por exemplo, para mim, abriu os meus horizontes para enxergar coisas que antes eu não enxergava. Aliás, fizemos a mesma, né? Fizemos geografia na UFES, né? Exatamente. Então, isso foi fundamental para a minha formação como pessoa, né? E antes de professora, ser uma pessoa melhor, de enxergar as questões sociais que a gente enfrenta aí, né? Essas desigualdades do mundo. Então, a escola ela tem que ser essa ferramenta. Antes, não esperar a universidade, mas já trabalhar isso desde cedo, com essas crianças, essas reflexões, que para muita gente é fútil muitas vezes, ou não é tão necessário, mas para mim é tão importante quanto a matemática, o português. E a gente tem uma educação muito voltada para passar numa faculdade, né? Para entrar numa universidade, e não uma educação para a vida. Então a educação se tornou um produto, quem tem mais dinheiro vai ter uma formação melhor para ingresso na universidade, e não para uma transformação pessoal. Universidade essa pública que também tem sido atacada, exatamente, né, drasticamente também, então, lamentavelmente. Você entende que a escola não está sendo esse agente transformador. Ele está sendo apenas um facilitador para um ingresso numa universidade, simplesmente visando algo profissional, e não como uma modificação de valores ou de expansão de consciência, né, de enxergar as questões que envolvem o nosso mundo, de entender o porquê que o Brasil é assim, desse jeito, porquê que nós estamos aqui, porquê que as coisas acontecem dessa forma no nosso país. Então, eu acho que essa disciplina, ela poderia ser melhor aproveitada, né, no Estado, porque ela ainda falta um direcionamento. E eu acho que a gente poderia utilizá-la como um espaço de discussão e de reflexão. Então, eu acho que o nome da disciplina é Projeto de Vida. Projeto de Vida. Projeto de Vida, né? Formação para a Vida. Projeto de Vida, não é? Isso aí. Eu lembrei aqui agora que acho que é Projeto de Vida. E ela realmente, você falou tudo agora. Você viu aí o testemunho da sua amiga, né? Dizendo que não há, na verdade, um direcionamento, né, ali... ficava solto. Então, assim, né? ela levava essas discussões, beleza. Então, ela conseguia fazer uma aplicação da aula legal.
Mas a gente sabe que às vezes tem professores que vão precisar de direcionamento, de ó, tem que trabalhar esse assunto aqui, ó, vamos por esse caminho. Sim. Vamos fazer essa reflexão. Então, acho que o Estado, Secretaria de Educação, poderia ir lá, ficar mais formular atenta, o currículo, direcionar para essas questões que a gente está envolvido hoje em dia. Muito bom, muito bom. Bárbara, para a gente já assim, né, finalizar, para a gente já começar a encaminhar, porque senão ficaria horas. Vocês estão vendo aqui que a conversa duraria dias até, né, ainda mais entre dois geógrafos, né, e tal, muita coisa para falar. Hoje, a Bárbara é professora / atleta, tal. Qual o legado que a Bárbara pretende deixar? Porque você falou que você está caminhando para o final da sua carreira, né? Está encerrando aí no auge, né? Digamos assim que no ápice. A Bárbara professora, ela tem chance de voltar para a sala de aula? A Bárbara professora de geografia? A Bárbara vai ficar entre as duas coisas, né? Entre a sala de aula e entre os projetos esportivos, ou realmente os projetos esportivos conquistaram o coração da Bárbara para sempre agora, e ela fica só dentro dessa linha, ajudando, porque eu sei que você também ajuda, você não sabe, mas ela ajuda muita gente também aí, né? Que são de comunidades mais vulneráveis, né? Você é uma pessoa muito aplicada dentro desse contexto aí de ajuda e de orientação também, né? A pessoas que vivem vulnerabilidade social. E aí, como é que fica agora daqui por diante? A Bárbara que falou que agora faz 35 e que pensa, né, diferente agora, a partir do momento que pendurar, digamos, o tatame, né? Pendurar as luvas ali no tatame. Como é que vai ser isso? Você sente essa saudade também de poder voltar a ser essa agente formadora numa sala de aula? Olha, ser professor é viciante, né? Muito. Então, a cachaça, né? Que a gente fala. Não tem jeito. Eu não descarto a possibilidade de voltar para a sala de aula, mas eu acredito que a gente precisaria ter melhores condições de trabalho. Hoje eu vejo o adoecimento de muitos amigos meus que estão na escola. Realidade. Então eu acredito que deveria ter uma remuneração melhor, uma carga horária menor, trabalhar menos, ganhar mais, ser mais valorizado. Porque assim, o professor... O meu sonho seria o professor ganhar suficientemente bem para ele trabalhar uma carga horária. Uma carga horária. Porque aí ele ia ter tempo de pesquisar, de formar uma aula legal. Como acontece em muitos países, né? Então assim, porque que não é uma carga horária baixa você trabalhar... 40 horas é um negócio... 25 horas, que seria meio período. É uma carga horária considerável. Razoável. Pensa, trazendo na reflexão de que você não trabalha só essas horas, você leva muito trabalho para casa. Você vai carga corrigir. De 25, que na verdade são 30. Porque, e leva serviço para casa. Você tem turmas numerosas, então você vai levar prova para casa, você vai assistir um filme, às vezes já pensando na aula. Então isso é trabalho também. É verdade. E que não é remunerado. Então, não tem final de semana, né? Exatamente. Então, o ideal, eu acho, que seria o professor realmente receber um salário digno para ele trabalhar e se dedicar em uma carga horária, ou só de manhã, ou só à tarde. E a gente sabe que hoje em dia é professor pegando 3 horários, manhã, tarde e noite, né? Para ter o mínimo. E aí a gente sabe que ele não vai ser tão bom professor quanto ele poderia ser. É isso. Muitas vezes pelo cansaço, ou porque ele está sem voz. Isso. Nos meus 34 anos de sala de aula, eu fiz isso que você acabou de falar durante 20 anos. Exatamente. Há 14 anos que eu parei com essa história de manhã, tarde e noite. Falei, não, peraí, para tudo. Entendeu? Porque pai, entendeu? E a gente não vai ficar mais rico. Vai ficar só mais doente. Não vai ficar. E aí a gente tem um grupo de professores adoecidos na educação. Então essas coisas me desanimam bastante. E não pela geografia ou pelo ato de ensinar. E não é nem mais rico, a gente não vai ficar rico. A gente não vai, esquece. A gente não vai ter o básico, né? Então, assim, e lembrando... a Bárbara hoje, o que eu tenho para o futuro? Eu voltei a estudar, né? Eu voltei a estudar, tô fazendo online alguns cursos, mas eu ainda não sei muito o que o futuro me espera, assim. Eu continuo no esporte. Esporte é muito mais do que vocês imaginam. A gente realmente transforma vidas, entendeu? Eu tenho hoje um trabalho que eu atendo alguns alunos especiais. E como a gente melhora a qualidade de vida dessas pessoas, sabe? Inclusão, tanto claro. Das crianças quanto dos pais, principalmente. E aí você criar o mínimo básico de coordenação motora, de socialização, principalmente para essas crianças autistas, que incrível, é uma demanda que tem chegado para mim. Eleva-se, né? Muito grande e não tende a melhorar.
É um público que vem aumentando e a gente precisa estar preparado para recebê-los em todos os espaços, né? Nas escolas e em todos os lugares. Então hoje eu tenho... Que pauta importante que você abordou agora, viu? Eu tenho alguns alunos especiais que não treinam à parte, eles treinam juntamente com os demais alunos, né, os neurodivergentes. Uma inclusão, óbvio. Exato. É isso. E isso tem tido resultados tão positivos, sabe? De socialização dessas crianças, de melhora na qualidade de vida. E deles próprios se defenderem, às vezes, do bullying nas escolas, entendeu? Deles estarem mais fortalecidos fisicamente, mentalmente. Criar um grupo, um grupo de pessoas ali onde eles vão ter uma rede de apoio, essa é a tônica do meu trabalho. Certo. Por mais que eu seja atleta profissional e eu saiba puxar um treino profissional voltado para a competição, não é o meu gol no esporte. O meu gol é a socialização dos meus alunos. Então, os meus alunos são amigos entre eles marcam coisas para fora da academia. E é isso que faz com que eu tenha sucesso no meu trabalho, porque eles acabam fidelizando por conta dessa união que eles vão criando através do esporte. Né? E que para mim também foi muito importante, porque por mais que hoje você me conheça dessa maneira, brincalhona, eu era muito tímida, muito reservada. E o esporte me trouxe isso. Me trouxe muitos amigos, pessoas incríveis na minha vida, me possibilitou coisas que se não fosse o esporte eu não teria conseguido fazer, até mesmo como geógrafa, como eu te disse. Sim. Eu viajar em vários países foi através do esporte. Presenciar em loco, poder né? viver a geografia que eu não poderia viver estando em sala de aula, porque eu ia estar lá 3 horários. Agarrado a 3 horários. Exatamente. Então, eu não descarto a possibilidade de voltar para a educação, mas talvez não como professora regente, de repente atuando de outras maneiras. De outras formas, né? Nos bastidores. Ou se a gente tiver uma mudança efetiva aí no cenário educacional, que eu espero que almeja-se, né? A gente almeja isso, a gente sempre vive lutando e brigando por isso, né? Bárbara, inenarrável, tá? Que conversa boa, que legado que você, né, está deixando. A gente só tem a agradecer, né, como capixabas, como brasileiros, né, como cidadão, né, um pensamento como esse, né, que fala aí de inclusão, de defesa, né, de socialização, né, de combate, né, a pautas hoje aí que estão trazendo o nosso país aí para um abismo, né, que a gente nunca imaginava que pudesse chegar, e a gente só tem a agradecer, tá? Tive a honra aqui, gente, de estar com Bárbara Nepomuceno. Moça, obrigado, muito sucesso na sua vida. Eu que agradeço. Tá? A sociedade agradece, a geografia agradece, né? Uma honra. E muito obrigado mesmo, tá? Foi um papo, assim, fantástico, uma conversa Adorei incrível. estar aqui presente. Eu sou uma consumidora de podcasts, né? Então, eu gosto muito desse formato de comunicação, acho muito bacana. Desejo sucesso aí para você nessa empreitada. Obrigado. E o nosso... Que viralize, que as pessoas... O nosso tem uma galera aí, ó. Exato, que as pessoas acompanhem mais o seu programa e que a gente consiga alcançar um público que precisa ouvir o que a gente está trabalhando aqui. E quem quiser seguir a Bárbara nas redes? @BabiKick, BABI, Kick de kickboxing, KICK, tudo junto. Só me seguir lá e se tornar um dos milhões de seguidores. E vem pro exército da Babi, vamos treinar junto aí. Quem quiser. É isso aí. Babi, muito obrigado, galera. Esse foi o Bola da Vez aí, com a nossa Bárbara Nepomuceno, nossa campeã brasileira, tá? Que fui surpreendido aqui, né? No meio, tava sendo muito humilde, né? Bicampeã mundial. E esse ser humano incrível que vocês acabaram de ouvir aqui. Valeu, galera. Um abraço, até o próximo.